começando mais um programa Deu Certo. Hoje estamos com o cineasta e produtor da agência Zion Films, Roberto Leite. Obrigada, Roberto, por estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje. Roberto, conta pra gente um pouquinho do início da sua carreira como cineasta. Como que começou essa história? Então, na verdade, a minha história como cineasta, ela começou quando eu peguei um panfletinho de vestibular da UCDB. E foi muito legal, porque quando eu peguei o panfletinho, eu estava em dúvida de qual faculdade cursar, né, o que eu ia fazer e tudo mais. E eu estava muito afim de entrar direto na publicidade, mas quando eu peguei e vi sobre rádio e TV, né, eu vi os estúdios, vi as câmeras e tudo mais, e eu já tinha mexido com alguns equipamentos, isso faz muito tempo já, né, desde 2004, e aí eu me interessei muito por isso, né, pelos bastidores e tudo mais. E logo quando eu iniciei a faculdade, se não me engano, em 2006, eu abri uma produtora, né, que na época era outro nome, não era Zion. E ali a gente começou a fazer já algumas coisas. E a gente gravou, na época da faculdade, com um grupo da faculdade mesmo, um curta, né? E aí foi muito interessante, porque eu já senti uma paixão muito grande por roteiro, né? E depois por direção. E aí o professor Carlão, na época, pegou e falou assim, então, você tem 95% de trabalho pela frente e 5% de reconhecimento. Então, você vai ter que correr atrás. E aí eu comecei a estudar cinema, paralelo a tudo que eu já fazia de rádio e TV. A minha monografia eu fiz em rádio e TV, a história de cinema de Mato Grosso do Sul, que na época, na verdade, no estudo eu identifiquei que a maioria das nossas obras cinematográficas ficaram com Mato Grosso, na divisão, né? Mas foi muito interessante. Aí, a partir daí, eu comecei já a me engajar na área de cinema já. Roberto, eu gostaria de saber sobre a sua formação. Como que foi esse período e as premiações que você realizou? Legal. Eu me formei, né, em rádio e TV aqui na UCDB em 2008. Foi muito bacana o curso. Ele me abriu novos horizontes. É claro que, além de todo o aparato que eu tive da UCDB, e aí eu não falo isso sem nenhuma demagogia mesmo, vocês conhecem a estrutura da UCDB, eu tive professores ótimos, né, professores excelentes, inclusive o esposo da professora Cristina. E nesse período da faculdade, eles me incentivaram muito, né, a acreditar nos meus sonhos. E aí, quando eu falo de acreditar nos meus sonhos, eu não estou falando de nada sentimental ou empírico, eu estou falando de coisas reais. Por exemplo, quando eu fazia um trabalho que às vezes a gente considera, eu vou fazer esse trabalho só para ter a nota e tudo mais. Quando eu fiz um trabalho de roteiro, entreguei para um professor, ele falou assim, cara, estuda isso. Porque eu vi alguma coisa aí e tal, eu não sei te dizer o que aconteceu, eu gostei do seu roteiro, eu gostei do seu trabalho, investe nisso. E aí eu comecei a virar as madrugadas, assim, lendo tutorial, vendo vídeos, enfim, estudando tudo isso. Então, ele falava para mim, olha, eu vou te dar 5% do conhecimento, os 95% você vai atrás. E eu falava, cara, mas é muita coisa, né, muita coisa, já estudo, né, a noite inteira na UCDB, vou ter que estudar, né, o período inteiro. Então, aí, nesse período, eu comecei a estagiar. Eu entrava num estágio das 5 às 11 da manhã, saía de lá, almoçava lá no estágio, ia para a produtora, e ficava até às 18 e vinha para o CDB. Então, eu fiquei muito tempo nisso, até dar um piripaque na saúde. Mas eu fiquei bastante tempo nisso e foi muito bom, porque o que acontece? Quando eu chegava para ter uma disciplina de edição, por exemplo, eu já tinha estudado tanto edição que eu chegava e já estava tudo ok. Então, assim, eu passei com muita facilidade nas disciplinas, eu tive notas muito boas, assim. Mas o que acontece? Nesse período, eu já estava sonhando com algo profissional. Então, em 2006, quando eu abri a produtora, eu ainda estava na faculdade. E o meu primeiro VT foi um VT que eu fiz para um vestibular da UFMS, né, que passou na televisão. E quando eu vi aquele negócio na TV Morena, ridículo, lógico, olhando ele hoje, é ridículo. Mas quando eu vi ele na TV Morena, cara, eu sonhei. Eu falei, não, já está acontecendo. Então, assim, eu não esperei nada acontecer depois, eu não esperei pai, mãe, nem nada. Eu fui atrás, eu corri atrás, porque aquilo já estava dentro de mim, já estava consolidado um sonho mesmo dentro de mim. E aí, beleza, depois que eu me formei, eu já, né, na prática, comecei a ganhar alguns festivais, a participar de algumas coisas, a ser convidado para algumas coisas, fruto, lógico, do estudo, enfim, da dedicação que eu tive, né, em cima disso. Um dos principais prêmios para mim foi ter participado do Festival de Cannes, na França, né, que é o maior prêmio, né, hoje em cinema, aliás, um dos
segundo, né? Porque o Oscar é o primeiro. Mas, assim, Cannes é incrível, tem uma vasta lembrança de altas coisas que eu vivi naquele lugar, de pessoas que eu conheci. Participei dos festivais do Brasil, dos principais, que é o Festival do Rio, de São Paulo, de Curitiba, né? Dos grandes centros que estão produzindo. Depois a gente participou do festival no México, 2 vezes a gente foi indicado para o festival no México. Agora participamos na Argentina, no Festcine também da Argentina. Enfim, aqui no Brasil a gente ganhou N prêmios, tanto em categorias quanto de melhor filme, né? Em Campo Grande a gente ganhou na volta do Festival de Cinema de Campo Grande, que já estava demorando voltar. A gente ganhou também, né, o prêmio de melhor curta. E agora o último momento é que a gente vai dia 13 para Hollywood, no Festival de Hollywood. Então a gente está assim ansioso por tudo isso, né? E ainda o mesmo filme dando esses frutos assim. Então assim a gente está muito confiante de que o próximo vai gerar novos e o próximo vai gerar novos e a gente vai indo caminhando nesse sentido. Mas ir para Hollywood, ir para Cannes, para mim já foi o máximo, assim, já vai ser bacana, vai ser bem legal. Roberto, de que forma a tecnologia impacta no seu trabalho? Diretamente. Por exemplo, no meu estudo do mestrado, que é em cinema, eu elaborei um projeto de pesquisa que vem trabalhar a questão da produção de curta-metragem com as novas linguagens e as novas tecnologias. O que acontece? Quando uma tecnologia nova, como o cinema digital, chega, ela acaba limitando um trabalho de película, que já havia sido feito milenarmente através do cinema, e ele começa uma nova etapa. Quando começa uma nova etapa, você muda a linguagem, você se adapta à nova linguagem. Então, tecnologia, por exemplo, para mim é mais ou menos significa hoje, um iPhone ou um Samsung eu consigo gravar um curta e ele ser premiado. Então, isso é louco, se você pensar que antes eu não tinha acesso a isso. Então, com as novas tecnologias, eu defendo no mestrado o seguinte, e que os novos produtores, os novos diretores, eles hoje podem se expressar, eles não precisam esperar uma graduação terminar ou qualquer outro estudo terminar para ele começar a dizer ao mundo que ele tem uma proposta cinematográfica de qualidade. Eu vi nos festivais e vi nos lugares onde eu já viajei muitos filmes interessantíssimos que foram produzidos com tecnologias de fácil acesso. Então, numa tecnologia como o cinema, no Brasil, comprar película e telecinar um filme era absurdo, não tinha como, né? Era um valor muito alto. Com as novas tecnologias, por exemplo, eu pego uma câmera hoje DSLR, uma Canon, uma Nikon, enfim, qualquer outra dessas câmeras que eu invisto R$8.000, eu já produzo um filme que pode ser premiado em vários lugares do mundo. Então, isso hoje é uma coisa que choca muito, mas, lógico, diante dessas novas tecnologias, eu lembro que na época, quando eu estudava, a gente já estava estudando o YouTube, por exemplo, que era uma ferramenta que estaria chegando para mudar o visual e mudar a forma de linguagem dos vídeos. Lá no YouTube você encontra muitos materiais feitos só para o YouTube, né? Então, assim, olha, pensa comigo, antes era só um veículo, era só um canal, era só um meio de comunicação para se estabelecer o seu produto. Hoje não, são vários meios, são vários mecanismos. Não tem mais a desculpa de que você não consegue se colocar no mercado porque você não tem dinheiro, você não tem verba. Então, para mim, novas tecnologias é isso, né? Ela te possibilita um acesso maior ao mundo. Lógico que vem conteúdos bons e conteúdos ruins, porque isso é natural. Viria de qualquer maneira, né? Hoje você pega, eu vou ver uma galera criando um grupo de WhatsApp para assistir cinema, porque é tão ilógico a gente pensar que não pode acontecer, porque pode acontecer e podem criar outros mecanismos e assim a gente vai caminhando. Lógico que eu acredito muito, novas tecnologias, acesso à tecnologia não significa que você tem que parar de ir lá no seu livrinho e ler, né? Porque é dali que vem as novas percepções para a vida, né? Então, eu acredito muito nisso, né? A galera hoje só usa tablet, só usa aquelas coisas todas e elas esquecem, né, desse começo, né? Que, para mim, é primordial. Eu lembro que, quando eu estudava, os livros, para mim, era constante, o acesso, porque é dali que eu conseguia trazer as aspirações, enfim, tudo que me moldou depois para entrar na área de cinema, na área de publicidade. Roberto, toda carreira tem suas dificuldades. Você pode dizer qual que é a dificuldade para um cineasta amador e para um profissional nos dias de hoje? Primeiro, localidade. Nós vivemos num estado em que não se pensa em cinema profissional. Isso é complicado. Então, o governo, né, as instituições, as empresas privadas, elas não apoiam.
essa conversa de que estão investindo em cinema em Mato Grosso do Sul não é verdade, ela é mentira. Por exemplo, a gente pega um edital hoje em Floripa de curta-metragem para diretor iniciante, é 200 mil por filme. A gente pega hoje 200 mil, é o estado inteiro concorrendo, todo mundo correndo atrás de 40 mil para fazer um curta. Então, assim, depois que eu percebi que a minha posição geográfica ela era importante na minha profissão, na minha carreira, naquilo que eu queria, eu comecei a fazer parceria com outras pessoas de outros estados, né, em São Paulo, enfim, de vários lugares. E aí, o que acontece? Se você hoje quer ser uma pessoa bem colocada na área de cinema em Campo Grande, você vai ter que lidar com uma série de adversidades. A primeira delas, lógico, que é a financeira, porque não vamos sair para gravar sem dinheiro, porque o material não vai sair bom. Por mais que você tenha uma boa equipe, você tenha uma galera que sonhe, gente, a gente precisa. Todo sonho ele é construído com dinheiro. Então, assim, o governo precisa entender isso, as pessoas precisam entender isso, que cinema não é para a pessoa que, eu sou todo underground, eu sou criativo, vou fazer cinema. Não, cinema é uma coisa profissional. Para mim, ela tem mais influência do que outras coisas no meio da comunicação. Então, assim, eu acredito muito nisso. A primeira adversidade é essa, dinheiro, e as pessoas te enxergarem com seriedade. A segunda adversidade, que até então para a gente era uma grande adversidade, era os equipamentos, enfim, ter acesso a esses equipamentos. Hoje em dia eu não tenho uma empresa especializada em Mato Grosso do Sul que preste serviço de iluminação. Eu tenho que mandar trazer um caminhão de luz lá de São Paulo para fazer uma produção de um comercial aqui. Então, assim, imagina para cinema, você entendeu? A gente está com alguns projetos e o próximo projeto é um longa. E nesse longa a gente vai trazer alguns atores de fora. Aí a gente é criticado, porque a galera de teatro daqui não se prontifica a aprender linguagem de cinema. Você entende? Então, são várias coisas que vão acontecendo que a gente vai vendo essas dificuldades acontecendo na prática. Então, eu estou gravando e estou tendo esse problema. Eu tenho que me prevenir, tenho que correr atrás antes, verificar quais são as possibilidades e depois ir sanando essas possibilidades. Hoje, por exemplo, a gente pensa em gravar um filme e aí eu não tenho um caminhão de luz. O que eu vou buscar? Um equipamento que me possibilite gravar com menos luz. Você entendeu? Então, percebe que não é só o dinheiro. Existem várias outras coisas que você tem que levar em consideração na hora de ir a campo, na hora de produzir, que pode ou não fazer o sucesso do seu filme ou não. Roteiro bom não é garantia de prêmio. Você precisa ser bem produzido. Por exemplo, a gente pega a Tropa de Elite 1, que foi investido 11 milhões, eu não sei em quê, só em armas, né? E o roteiro era muito bom, mas o filme foi ridiculamente produzido. Parece que filmaram com a TechPix. Aí no segundo você já vê um salto enorme de qualidade, incrível, só que o filme não consegue entrar numa competição do Oscar. Né? Ele não consegue se destacar no Oscar. Por que não consegue? Lógico, que é uma história do Brasil no cinema ainda, né? Mas pensa Mato Grosso do Sul como um dos últimos lugares que as pessoas vão fazer cinema. Em Piauí, Pernambuco, cara, tá todo mundo produzindo e com qualidade. Eu conheci um diretor no Festival de Cinema do Rio, de Roraima. O cara tá produzindo, entendeu? Então, assim, por que a gente não vai produzir? O Deu Certo vai para um rápido intervalo e volta já. A internet, como a maioria das coisas, tem dois lados. Pode afastar quem está perto ou trazer para perto quem está longe. Fazer você perder um amigo ou ganhar muitos. Se decepcionar ou encontrar o amor da sua vida. A diferença é que na internet o resultado não depende de sorte. Depende de você. O Deu Certo está de volta e o nosso convidado é o cineasta e produtor Roberto Leite, da produtora Zion Filmes. Roberto, você já comentou um pouquinho que já participou de vários festivais e algumas das dificuldades do cineasta aqui em Mato Grosso do Sul. O que a gente queria saber é, essa atividade, o cinema, é possível viver dela aqui em Mato Grosso do Sul ou ela ainda é uma
em uma atividade paralela? Sendo bem realista, não é possível. Eu conheço algumas pessoas que produzem cinema aqui, mas elas têm atividades paralelas, né, que sustentam. Eu iniciei a publicidade para me sustentar, para montar a estrutura da produtora e depois eu ter a possibilidade de gravar qualquer filme, enfim, produzir qualquer material. Mas não tem como. Por que não tem como? Imagina você se pegar um edital de R$40 mil para produzir um curta. Se você for pagar todas as pessoas, e detalhe, no edital você não pode pagar o proponente. Então, assim, por aí você já começa a perceber que o edital não vai te ajudar em nada nesse sentido. Então, assim, quanto você quer ganhar por mês, quanto você custa a sua vida em Campo Grande? Se você for fazer essas contas, você vai ver que não tem como. Porém, existe algo no meio de tudo isso. Se você for parar e não querer produzir mais porque não dá dinheiro, porque, enfim, eu não vou conseguir ascender na minha carreira profissional, aí para tudo também, né? Porque você não pode lidar e nem ficar esperando que o externo te promova algo. Você tem que produzir algo interno, então tem que sair de você a iniciativa. O que acontece? Existem essas maneiras, né, de você procurar uma atividade paralela e produzir cinema, né, e ficar nos dois termos ali, né? Só que isso cansa. Com o passar dos anos você vai ver que cansa, que é ruim você perceber que o Estado não investe, né, no profissional e no talento. É complicado isso. Aí quando você leva o Estado de Mato Grosso do Sul para o exterior, enfim, para os outros festivais, aí eles vêm e te agradecem, né? É muito legal isso também. Mas ninguém vive de agradecimento, né? Mas o que acontece? Você pode sim investir em cinema. Eu acredito muito nisso. Vai investir em cinema porque agora está todo mundo querendo investir em cinema, porque viu que começou a movimentar. Mas antes de você investir em cinema e pegar um produto seu e ir lá e colocar no mercado para as pessoas olharem, faça esse teste aqui dentro, né? Converse com seus professores, converse com seus amigos. Eu falo que o melhor teste é você dar seu filme para sua mãe assistir. Se ela não entender nada, então volta, né? Ou você coloca lá embaixo vídeo arte, né? Porque daí fica, né, dentro dos modos das pessoas. Mas vá, faça os testes, produza, invista nisso, porque não se limite a essa posição geográfica que a gente está. Não estou falando que eu não valorizo o Mato Grosso do Sul por causa disso. Eu estou falando que a gente vai começar a brigar nos próximos anos para que isso seja atendido pelo governo e pela iniciativa privada. Por exemplo, o Ministério da Cultura, ele fornece mecanismos para a gente produzir através do incentivo fiscal. Se você oferecer isso para uma empresa hoje grande, em Campo Grande, ela não se interessa. Por quê? Ela não está tendo custo nenhum com isso, mas ela não se interessa. Então, você percebe que é uma coisa que a gente vai precisar mudar nos próximos anos. Então, vocês já vão pegar algo melhor. Quando eu peguei, era zero, né? Era zero. Hoje a gente já tem 10% ali acontecendo. Então, quando vocês forem começar a pegar agora, já vai estar um pouco melhor. E daqui a uns anos, eu acredito que a gente já vai estar conseguindo chegar nessa realidade de produzir, receber e as pessoas entenderem que são profissionais e não são pessoas loucas que querem produzir cinema apenas. Roberto, a gente está na época de propagandas políticas. Como que você faz para vender a imagem, passar a imagem de um político? Beleza. Política, na verdade, assim, eleições é só um pedaço da política, né? Então, assim, é só um momentozinho que a gente tem ali, que é onde a gente vai apresentar os candidatos para a população decidir se ela vota ou não, ou ela anula o voto dela. Já garanto que anular não é o melhor caminho, né? Acho que a gente tem que começar a discutir política. Para vender um candidato é muito complicado. Por quê? Eu tenho vários perfis de candidatos. Eu tenho os que já são conhecidos, os que já estavam na mídia, em algum programa de televisão, rádio, alguma coisa, e os que entraram aleatoriamente porque foram colocados através de uma conjuntura partidária para fazer volume em campanha. Atualmente eu trabalho, né, como marqueteiro político, já venho fazendo esse trabalho há algum tempo, e a minha maior dificuldade é fazer uma caquete desse candidato. O que seria isso? Estabelecer os pontos fortes e os pontos fracos dele. Através disso eu consigo pensar num herói, e aí isso, herói, quando eu digo herói, é herói mesmo, porque a gente só compra a ideia do candidato, ele não está te dando nada palpável. Quando ele está falando de um projeto que ele vai tentar aprovar, é uma tentativa que ele está querendo trazer para a sociedade, mas não é nada algo real. Então, eu vou comprar um programa, né, um programa de governo desse candidato.
Como que eu faço para vender esse candidato? Como é trabalhar com a imagem de um candidato? Primeiro você vai estudar essa pessoa, estudar o que ele quer, né, para a sociedade. Se ele não quer nada, que eu já peguei uns assim, né, que o cara chega, olha, eu quero ser deputado estadual. Aí eu pergunto para ele, não, beleza, por que você quer ser deputado estadual? Ah, porque eu quero ajudar a sociedade, ajudar a família e tal. Eu falei assim, então, todo mundo quer a mesma coisa que você. Então, vamos começar a estabelecer um rumo certo para o candidato. E aí eu vou estudando e colocando conteúdo nesse candidato. E a partir do momento em que ele vai aderindo a essa nova linguagem, ele vai sendo melhor visto na apresentação pessoal, nas reuniões que ele faz, tanto isso na televisão também. Mas qual é a grande dificuldade que a gente tem hoje? Primeiro, você já viu aquele político que está lendo o teleprompter? Ele faz assim com o olho, ele passa com o olho certinho. Essa era a grande dificuldade antes. Hoje em dia não é tanto essa dificuldade. Hoje em dia é você colocar uma ideologia diferente na cabeça do candidato. Porque, por exemplo, a gente vai para uma eleição para deputado federal, e aí eu fico triste quando as pessoas entendem que um deputado federal ele veio para fazer asfalto para a região norte ou sul do estado. Gente, deputado federal não é para isso. Ele foi criado para criar leis e derrubar leis. Esse é o projeto. Essa é a ideia do deputado federal. Ele legisla sobre todo o Brasil e não só sobre Mato Grosso do Sul. Então, por exemplo, quantos deputados federais você conhece da nossa região que criou um projeto de lei que veio beneficiar o Brasil e Mato Grosso do Sul? A maioria deles não. Então, o que acontece? Você tem que se posicionar e saber aonde você vai atacar, qual é o projeto do candidato. Se ele não tem, cria um projeto, dá uma linguagem para ele, dá uma cara para ele, e aí você vai apresentar para que ele se converse com a população, né? Porque a gente sabe que hoje, uma das principais dificuldades do Brasil, no momento democrático dele, é a compra de votos. Então, a democracia é meio comprada. E você tem que ir contra tudo isso, né? Eu falo isso dos profissionais que querem se posicionar de maneira correta, porque tem profissionais que simplesmente recebem o dinheiro, fazem propaganda e não se importam com isso. No meu caso, eu já fico preocupado, porque o meu nome vai estar envolvido naquilo. Então, primeiro, eu estudo o cara, vejo se é interessante a proposta dele, se ele não tem, eu crio uma proposta para ele, e aí a gente vai para a rua e vai dizer para a população, olha, ele tem essa e essa defesa. E aí, gente, começa, para vocês que são jornalistas e publicitários, começa muito tempo antes. Não é na hora de você produzir uma arte e jogar no Facebook dele, ou pegar uma plaquinha de canteiro de central de rua. Não é isso. Não é isso. É muito mais complicado, é muito antes. Você tem que ir lá no Congresso, você tem que estudar o que está acontecendo no Congresso, quais são os projetos de leis que estão em tramitação hoje, se ele vai apoiar ou não, e aí, em cima disso, você estabelecer uma defesa para o candidato. Lógico que a maioria dos que a gente conhece hoje, que estão concorrendo às eleições, eles não têm nenhum posicionamento. Quando o cara fala de família, ele fala aberto. Mas o que é família? Você é contra o quê? Contra o aborto, contra a legalização da maconha, você é a favor da legalização da prostituição? Se posicione, fala alguma coisa para mim do que você é a favor ou não. Porque em cima disso a gente vai atrás de um público que se identifica com você. Então o primeiro passo é esse, você estudar e depois fazer com que esse candidato se aproxime cada vez mais do eleitor dele, através de uma conversa. E você vai ter ataques. Aí você tem que ter vacinas para contra-atacar. Porque nem sempre você vai ser bem visto, ainda mais político, né? Que todo mundo já acha que o cara já está roubando e tudo mais. Na verdade, qualquer um, eu costumo dizer o seguinte, ah, mas ele está roubando. Falou assim, se eu colocar você lá, você também vai roubar. Então, vamos parar com essa conversa e vamos conversar de uma outra maneira, de igual para igual, porque ele é ser humano como você. Ele pode errar e você também. Então, eu começo a fazer um trabalho, na verdade, de conscientização do que é política e do que é eleições, que é só um período, né? Não é toda a política, não se resume só à eleição. Produzir filmes requer muita imaginação, sensibilidade. Você consegue me dizer um que te marcou muito? Olha, um roteiro que eu escrevi que me marcou muito foi um roteiro que eu escrevi. A história começava aqui em Campo Grande, né, num quarto de hospital, e eu comecei despretensiosamente, eu não sabia o que eu ia escrever ainda, e comecei a escrever o roteiro, e de repente, numa cena do filme, na página 11, se eu não me engano, eu coloquei uma caixa, eu menciono uma caixa que tem no quarto de um dos personagens e tal, e eu parto, quando eu chego na página 50 e poucas, assim, eu lembro por que eu coloquei aquela caixa lá. E aí aquela caixa tinha um propósito, mas nem eu sabia. Quando eu fui escrevendo, e aí chegou no momento do roteiro em que eu travei, eu falei, cara, o que vai acontecer agora? Porque o filme passa para Corumbá, ele termina em Corumbá.
E aí eu peguei, cara, o que vai acontecer agora? De repente eu lembrei, é a caixa. Aí eu fui entender, falei, nossa, é assim que surgem as ideias. Putz, como é que aquele cara teve aquela sacada? Como é que ele pensou naquilo? Então, quando eu produzi esse roteiro de um longa, eu fiquei muito impactado com isso. E aí eu percebi uma sensibilidade no sentido de imaginar as coisas. Então, eu entro no estúdio, eu vou gravar, o estúdio tem essa cor, essa luz, as pessoas estão assim, as pessoas estão daquele jeito. Aí na minha cabeça eu vou construindo dessa forma, entendeu? E eu vou passando tudo aquilo para o papel. Eu lembro que algumas vezes eu parecia Chico Xavier escrevendo roteiro, porque eu estava com muito sono e eu tive uma ideia. E aí eu peguei um papel assim, comecei a rabiscar o papel e tal. Cara, no outro dia, quando eu acordei, eu tinha escrito em 2 páginas a ideia de um longa. Que aí depois eu mandei para um produtor fora do país analisar. E foi muito legal a experiência também dele ter lido o roteiro, dele ter visto a ideia. Então, assim, eu percebi que o processo criativo, ele não tem hora para acontecer, ele não tem momento, ele não tem experiência, ele não vai contar com o que você já viu ou ouviu. Ele vai acontecer, lógico que... Eu lembro que o professor Luiz Flávio falava o seguinte, leia qualquer coisa. Se for gibi, leia gibi. Né? O que as pessoas não costumam ler. Porque na hora que você estiver no processo criativo, vai ser as suas referências. Né? Então, você vai partir para, por exemplo, na sua infância, qual tipo de desenho que você gostava? Qual filme você gostava? Então, aquilo vai formar naturalmente na sua cabeça para depois, no processo criativo, você vir e produzir. As melhores propagandas que eu já vi até hoje, no meu julgar, elas têm essas referências, sempre. Eu percebo que tem um publicitário meio louco do outro lado que escreveu o roteiro. Cara, como é que ele teve essa sacada? Como é que ele pensou nisso? E aí você vai entendendo que o processo criativo ele é aliado àquilo que você tem de bagagem de conhecimento, só que você não vai acessar, você não tem uma hora para acessar. Ah, eu vou criar um roteiro de uma experiência que eu já tive. Você não vai criar assim. A ideia ela vai surgir do nada e aí a sua cabeça vai começar a ferver com aquilo, né? Você vai dormir pensando nas perguntas, né? Que você tem que fazer para o entrevistado no outro dia. E aí você fica com aquilo na cabeça, não sei o que, e de repente acaba acontecendo, né? Então, para mim, é sensibilidade, é emoção, é sentimento, e você não escreve daquilo que você não gosta. Então, já tem isso na sua mente. Se você gosta de um estilo, de uma coisa, você vai escrever em cima daquilo, né? Se Cinderela vai para o mundo de Oz e encontra uma casa com a porta estrancada e entra, quem ela encontra nas 3 camas? Tem umas pessoas que eu não posso dizer aqui agora. Bom, mas ela encontra na primeira cama, deixa eu pensar aqui, a Cinderela pelo bosque, darará, darará, ela encontra na primeira cama o lobo mau, vestido de homem, né? Não o lobo mau, mulherzinha. Na segunda cama, ele vai encontrar com certeza o Obama. E na terceira cama, ele vai encontrar... eu queria tanto falar o nome dessa pessoa, mas não pode falar. Já me chutaram ali, já. Ele encontra a Dilma Rousseff. Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Você teria algum conselho para deixar para a gente? O primeiro conselho é... faça uma faculdade, né? Não só passem por ela. Acho que isso é primordial, não gaste o seu dinheiro à toa. Né? Você está investindo em você e isso é o que você vai levar para o resto da sua vida e ninguém vai poder tirar isso de você. Leia bastante, como eu disse, leia gibi, enfim, qualquer coisa. Não o WhatsApp, tá? Porque escrevem tudo errado no WhatsApp. Leiam bastante, procurem o conhecimento, vejam tutorial, tenham acesso à internet e não se esqueçam dos livros, né? Eu poderia dar qualquer outro conselho, mas acho que o livro, para mim, é o principal. Os livros vão te fornecer aquilo que você precisa levar para o resto da sua vida, ninguém vai tirar da sua cabeça aquilo nunca mais. Agora encerramos nosso programa Deu Certo e até a próxima.